Pirâmides. Estruturas megalíticas criadas por construtores desconhecidos e com finalidades misteriosas. Até hoje, a ciência não consegue explicar quais os segredos destes monumentos. Quem os construiu? Qual a sua finalidade? Existem muitas conjecturas de que a civilização egípcia teria construído estas façanhas. No entanto, a verdade não é tão simples assim de entender e muito menos de explicar. Neste ano de 2017, cientistas publicam na mídia algo que torna as pirâmides do Egito ainda mais misteriosas. Assista este vídeo até o final e descubra mais este mistério. Mas antes, já deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no meu canal. E olha, não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Desde muito tempo, as pirâmides do Egito causam fascínio e mexem com a mente e curiosidade de pessoas do mundo todo. Além de ser uma estrutura de uma beleza sem igual, é considerada uma das construções mais perfeitas já realizadas. A palavra pirâmide vem do grego pirâmidos, o que significa medida de luz. A Grande Pirâmide teria sido construída, segundo dados oficiais, entre 4.500 anos antes de Cristo. No entanto, existem fontes que não duvidam em estimar uma data maior, por volta de 9.000 anos antes de Cristo. A ciência não consegue explicar sua construção. Estima-se que foram utilizadas aproximadamente de 2 a 3 milhões de blocos de pedras, pesando cada bloco em média de 2,5 toneladas cada. Mesmo assim, existem alguns megalitos pesando entre 70 e 80 toneladas. Pedras que foram erguidas a uma altura de aproximadamente 148 metros. Na construção foram utilizadas pedras de diversos tamanhos. No entanto, a precisão de construção é algo fora do normal e que desafia a ciência atual, pois, se utilizando de diversos tamanhos de pedras heterógenas, fica mais difícil conseguir uma construção precisa. As câmaras superiores de dentro da Grande Pirâmide é perfeitamente horizontal e vertical, totalmente alinhadas com uma precisão incrível. As pedras foram colocadas de uma maneira que é impossível colocar uma folha de papel ou um cartão de crédito entre suas junções. A maioria das pedras, segundo declaram os cientistas, foram trazidas e cortadas de um local com distância de aproximadamente 20 quilômetros. Local este que tem por nome Pedreira do Cairo. Porém, dentro da Câmara do Rei, existe uma enorme pedra de granito, que faz parte do piso. Esta pesa 80 toneladas. Logo, também existe outra pedra enorme, que faz parte de um local onde, segundo os pesquisadores, se trata de uma caixa de pedras, muito semelhante a um sarcófago, que fica no interior da Grande Pirâmide, pesando 30 toneladas.
E o mais intrigante desta história é que estas enormes e pesadas pedras foram cortadas e trazidas de um local com uma distância, aproximadamente nada menos que 800 quilômetros, erguidas a uma altura de 148 metros e colocadas com precisão milimétrica. Outro desafio encontrado é que, para a construção das pirâmides, o terreno deveria ser deixado perfeitamente plano. A base da pirâmide é perfeitamente plana, com desnível de apenas 0,075 centímetros por 100 metros. Em comparação a edifícios modernos de alta tecnologia que temos hoje, podem chegar a ter 15 a 20 centímetros por 100 metros de desnível. Nada comparado com a precisão dos construtores das pirâmides. Atualmente, com toda a tecnologia que temos, se tivéssemos que construir uma cópia da pirâmide, seria impossível de fazê-la com toda essa precisão. Os cientistas e arqueólogos afirmam que as pirâmides do Egito foram criadas para serem túmulos dos corpos dos reis faraós. No entanto, existe uma grande controvérsia sobre estas afirmações, pois até o presente momento não existe nenhuma menção egípcia de que algum faraó tenha sido enterrado em alguma destas estruturas. Nenhuma múmia até hoje foram encontradas dentro destas fabulosas construções. Outro fato intrigante é que pesquisadores alegam que as pirâmides foram saqueadas há milhares de anos. No entanto, não existe nenhuma entrada ou passagem para entrar dentro destas construções, considerando que a mesma teve que ser dinamitada para que os pesquisadores pudessem adentrar dentro da estrutura. E quando conseguiram adentrar a Grande Pirâmide, havia um grande sarcófago com uma tampa de pedra de 30 toneladas aproximadamente, bloqueando um grande espaço no qual dá-se a entender que fosse um túmulo. Entretanto, dentro só um espaço vazio e com um buraco na base, nada mais. Como a pirâmide poderia ter sido saqueada, sendo que não havia passagem de entrada? E se foram saqueadas, como conseguiram mover a pedra de 30 toneladas do interior da construção, estando esta intacta? Outro fato que nos faz refletir é que não existe nenhuma inscrição em nenhuma parte das pirâmides sobre quem as teria feito e como teriam construído. Por que alguém construiria algo tão colossal e não colocaria sua marca para méritos futuros ou apresentação? Existem milhares de hieróglifos escritos em diversos locais das paredes de templos e túmulos. E sabemos que os egípcios possuíam o hábito de deixar registrado tudo sobre sua vida e cotidiano. Tudo era registrado, desde casamentos, rituais religiosos, até mesmo a maneira como tomavam banho. Porém, algo que é extremamente misterioso é que em nenhum lugar, em nenhum canto das paredes, não se encontra nada relacionado como foram construídas as pirâmides. Absolutamente nada. Outra informação importante é que as pirâmides têm dutos, que segundo a versão oficial são de ventilação. Só que num túmulo fechado, hermeticamente, você precisa de ventilação para quê? É fato comprovado de que tais dutos se alinham perfeitamente com estrelas e constelações de Órion e Sírius, milimetricamente. Os cientistas afirmam que os 4 poços foram perfurados nos blocos de pedras antes de serem encaixados em seus respectivos lugares.
E apesar do perfeito alinhamento com os eixos norte e sul, com as constelações mais importantes para os povos antigos, entretanto, os cientistas acreditam que os poços tinham como única finalidade servirem de ventilação na construção da Grande Pirâmide. Qual seria a razão desses poços estarem alinhados com as estrelas? A Grande Pirâmide está colocada num lugar muito especial na face da Terra. Ela está no centro exato da superfície terrestre do planeta, dividindo a massa da Terra em quadrantes aproximadamente iguais. O meridiano terrestre a 31 graus a leste de Greenwich e o paralelo a 30 graus ao norte do Equador são as linhas que passam pela maior parte da superfície terrestre do globo, o que seria o centro da superfície terrestre, que podemos assim dizer o umbigo do mundo. A posição da Grande Pirâmide é extremamente precisa. Esta aponta para o norte magnético, bem como os pontos cardeais do planeta com uma precisão de 5 centésimos de graus. Após milhares de anos, a engenharia atual só foi capaz de alcançar esta precisão no século XVII. A complexidade das pirâmides não param por aí. É pouco conhecido o fato de que a Grande Pirâmide tem 8 lados. Esta informação eleva ainda mais o fator de complexidade da construção. Não se sabe o porquê foi feita assim. No entanto, para se conseguir este efeito, é necessário uma precisão entre 1 milímetro a 1 centímetro. E, no entanto, só é possível ver este fenômeno visto do alto, e só se torna visível apenas 2 vezes por ano, nos fins dos equinócios da primavera e do outono, o que é algo extremamente difícil, ou quase impossível de se fazer. Como alguém consegue construir uma estrutura tão complexa assim? Outro fato importante a ser considerado é que as pirâmides egípcias, além dos dutos estarem alinhados com as estrelas, as 3 maiores pirâmides também estão alinhadas com as principais estrelas da constelação de Órion. Por exemplo, a estrela mais alta da constelação está ligeiramente desviada do eixo, que formam as 2 estrelas anteriores à sequência. Em Gizé, a última pirâmide olhada de sul a norte está desviada exatamente os mesmos graus que a estrela mencionada. Seria coincidência? Além do alinhamento, o tamanho das pirâmides está de acordo com a magnitude das estrelas, que representam no cinturão de Órion. Algo que é mais intrigante ainda é que o alinhamento dessas estruturas, se comparadas com a posição destas estrelas no ano de 10.500 anos antes de Cristo, possui uma margem de erro de 0,001%. Com base nestas informações, pode-se dizer que a construção destas pirâmides teria sido por volta do ano 9.500 anos antes de Cristo. Erich von Däniken, autor do livro Eram os Deuses Astronautas, arriscou a dizer que se a altura das pirâmides, quando da construção, é 148,208 metros, multiplicada por 10 na potência 9, e é por 1 bilhão, daria 148 bilhões e 208 milhões, que é igual à distância média da Terra ao Sol. Se isto não foi acaso, estamos ante uma civilização que já sabia calcular esta distância, que nós só conseguimos calcular no século XX. Seria por causa disto
que o significado da palavra pirâmide é denominado de medida de luz? E por último, o maior mistério já encontrado sobre as pirâmides ocorreu neste ano de 2017, mais especificamente publicado nas mídias no dia 2 de novembro. Depois de 2 anos de estudo na Grande Pirâmide de Gizé, cientistas descobriram que há um grande espaço vazio no interior do monumento, ainda não acessado. Eles estimam que o vazio tem pelo menos 30 metros de comprimento. O estudo teve como primeiro autor Kunihiro Morishima, da Universidade de Nagoya, no Japão, e incluiu também pesquisadores franceses da Université Paris-Saclay. A Nature classificou o achado como a principal descoberta no interior da pirâmide desde o século XIX. Ainda não se sabe o porquê desse vazio ou a função dele, já que o seu acesso foi obtido de forma indireta para evitar danos à pirâmide. Cientistas, no entanto, comemoram a descoberta, que só foi possível após o surgimento de técnicas modernas da física. A pirâmide é estudada há mais de 200 anos, e esse achado pode ajudar a desvendar os mistérios sobre sua construção. Para descobrir o espaço vazio, cientistas utilizaram imagens da pirâmide feitas com raios cósmicos, feixes com energias muito altas e com enormes velocidades. Quando lançados sobre partículas, esses raios ajudam a desvendar os mistérios da formação destas estruturas. Os raios cósmicos formam partículas conhecidas como muons, produzidas quando esses raios atravessam a atmosfera terrestre. Subatômicas, essas partículas são similares aos elétrons e podem se comportar como o raio-x, utilizado para fazer imagens do corpo humano. O muon possui uma trajetória quase linear e pode penetrar milhares de metros de pedras sem ser absorvido ou sumir. Qual seria a função deste espaço vazio? O que teria escondido lá dentro? Teóricos acreditam que as pirâmides de Gizé poderiam gerar energias para tornar possível viagens pelo universo. Nos anos de 1977 e de 1987, um engenheiro eletrônico, Joipa, passou 2 noites no topo da Grande Pirâmide, realizando experimentos científicos. Após suas experiências, concluiu que o modelo de pirâmide, quando colocado em rotação sobre seu próprio eixo e aplicado uma corrente magnética alternada, poderia gerar um campo energético ao redor em formato de bolha, capaz de bloquear todos os tipos de radiação eletromagnética conhecidos e até mesmo os raios gama. Até hoje, ainda não foi descoberto outra forma de energia capaz de bloquear os raios gama. Joipa também descobriu que, ao gerar o campo energético, o modelo de pirâmide sublima a gravidade e passa a se mover alinhado na direção da constelação de Órion. Há muito tempo, as escrituras sagradas nos dão preciosas dicas do que as pirâmides representaram no passado. Naquele tempo, o Senhor terá um altar dedicado no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Todo-Poderoso, junto da sua fronteira, e servirá de sinal e testemunho na terra do Egito. Isaías capítulo 19, verso 19 e 20. Os livros apócrifos falam sobre Enoque, o qual teve que viajar 7 dias em um cavalo de fogo
antes de chegar ao local onde foi arrebatado aos céus em carruagens de fogo. Local este que alguns teóricos afirmam que foi onde Enoque teria subido aos céus. Eles afirmam que as pirâmides teriam sido cópias de naves que teriam transportado seres celestiais ao nosso planeta e que teriam arrebatado Enoque aos céus. Seria a Grande Pirâmide uma base de lançamento para viagens espaciais? Isto é o que diz muitos teóricos da conspiração. Outros dizem que as pirâmides teriam sido construídas pelos anjos rebeldes em uma tentativa de voltar aos céus, antes de serem aprisionados, conforme está descrito no livro de Enoque. Outros dizem que as pirâmides teriam sido construídas pelos gigantes do tempo antediluviano, mais precisamente no tempo de Enoque. No entanto, os mistérios das pirâmides ainda existem, e seus enigmas estão muito longe de serem decifrados. O que sabemos é que algo grandioso aconteceu na antiguidade. E você? Deixe sua opinião, curta e compartilhe, e se inscreva no meu canal. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.